Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos, iniciando uma nova semana. Eu desejo que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os perigos da internet para crianças e adolescentes. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o assunto. Daqui a pouquinho vamos ver também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Iremos lançar a nossa enquete do dia. Você terá a oportunidade de ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje e também vai aproveitar e mandar sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E o contato das crianças com os aparelhos eletrônicos e com a internet tem sido cada vez mais precoce. O público infantil tem dominado o funcionamento das ferramentas com agilidade e também facilidade. Uma pesquisa promovida pelo Hotsuite, em parceria com a We Are Social, apontou que o brasileiro permanece, em média, 3 horas e 39 minutos todos os dias nestas plataformas, tornando assim o Brasil o segundo país do mundo que passa mais tempo navegando nas redes sociais. Mas esse acesso irrestrito, ele traz à tona a questão da segurança e controle de conteúdo apropriado. Diante do mundo digital, você sabe como proteger os seus filhos enquanto eles utilizam a internet? Para responder a esse questionamento e a muitos outros, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Clever Cavalcante. Clever é especialista em segurança na internet. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Betânia Ferreira. Betânia é psicopedagoga. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que traz um alerta para os pais. É que foi lançado um novo desafio na internet, o da boneca Momo. E esse jogo ele pode induzir ao suicídio. Preste muita atenção. Confira. Dominar bem a tecnologia é característica comum entre as crianças e adolescentes. Mas, para o chefe de comunicação da Polícia Federal, muitas delas não têm a maturidade e a experiência necessárias para mensurar os perigos que cercam o mundo virtual. A gente costuma dizer que a internet é uma grande praça pública. Tem pessoas boas, mas infelizmente tem pessoas ruins que querem prejudicar os outros. Então é através desses contatos que a criança tem nesse mundo virtual que os pais têm que estar muito atentos. Tem que ter uma vigilância cerrada e um diálogo franco e aberto e principalmente uma cumplicidade de saber o dia a dia da criança. Nos últimos meses, a gente tem conhecido um pouco desse lado sombrio da internet. Jogos virtuais, como o da Baleia Azul, que surgiu na Rússia, e era composto por 50 desafios diários, onde o maior deles era o suicídio. E o desafio da boneca Momo, que tem se espalhado na internet e tem assustado muitas famílias. A morte por enforcamento de um menino de 9 anos no bairro do Cordeiro, na última quinta-feira, pode estar associada ao jogo da boneca Momo. Segundo a mãe do menino, que amarrou o fio numa árvore e tirou a própria vida, o garoto havia mostrado a foto da boneca dias antes. Mas a mãe disse que não sabia que aquela imagem estava relacionada a um jogo na internet. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deve se pronunciar ao final do inquérito. Isso começou no Japão, onde estava havendo uma exposição no ano 2016 e que essa figura, que a gente vê que é uma figura horrível, estava fazendo parte dessa exposição como sendo uma mulher pássaro. Pegaram essa foto, começaram a espalhar no Facebook, dizendo que era uma maldição que tinha se espalhado, principalmente nos contatos do WhatsApp, e isso aí viralizou. Só que pessoas mal intencionadas aproveitaram dessa situação para poder se aproximar de crianças e extorquir, ameaçar, pegar informações de contas atreladas do WhatsApp com o Facebook com informações privilegiadas, montando assim uma estratégia. Então, tudo isso daí causou uma espécie de vulnerabilidade dessas pessoas e eles sempre aplicam o mesmo golpe, dizendo que conhece tudo, que conhece a rotina dos pais, mas essas informações são deixadas pelas próprias crianças quando eles postam mensagem no Facebook. Então, aí é um campo
fértil para que eles possam aproximar, ameaçar, extorquir e incitar essas crianças a cometerem suicídio. Atenção e diálogo são palavras essenciais para manter o seu filho longe da mira dos criminosos. A gente sempre diz que os pais têm que ter uma cumplicidade, um diálogo franco com seus filhos, tem que saber a rotina deles, passar 10 minutinhos perguntando para ele o que foi que você fez na escola hoje, você conheceu alguém na internet, no Facebook, no WhatsApp, com propostas que você achou estranha, perceber se não está vendo marcas no corpo dessa criança, perceber também mudança de comportamento. O menino era contente, daqui a pouco passa a ser triste, o menino começa a se isolar, coisa que ele antigamente não fazia. É importante salientar que a Polícia Federal, ela atua nos casos de pedofilia utilizando a internet com menores de idade, e também a Polícia Civil. Então, houve essa questão de pedofilia, de exposição de fotos, vídeos, pode procurar a Polícia Federal, que nós também investigamos. E se for caso de polícia, encaminha para a delegacia especializada esse menor. Caso não seja caso de polícia, seja caso que às vezes é um problema psicológico, ele vai também encaminhar para responsáveis da área que possam ajudar essa criança. Ser antenado sobre o que os filhos andam fazendo nas redes sociais é outra dica importante. Se você não tem tanto conhecimento assim sobre elas, pede ajuda a um parente ou amigo de confiança. Delega isso para um parente mais próximo, um irmão, um primo, um sobrinho, até mesmo uma tia, que pode estar fazendo esse contato adicionado na conta do Facebook ou mantendo contato no WhatsApp para saber o que está acontecendo com ele. E se detectar algum problema, alguma suspeita, aí sim fala para os pais para que eles possam tomar providência. Mas nunca, nunca, nunca deixar a criança sozinha e também livre a sua própria sorte. Pois bem. Ótimas as dicas repassadas pelo Giovanni Santoro, ele que é chefe de comunicação da Polícia Federal aqui em Pernambuco. E a gente destaca, né, a fala do Giovanni, ele dizendo que nunca deixar a criança sozinha. As pessoas às vezes dão, né, o equipamento eletrônico como forma de recompensa ou então uma forma de suprir a ausência muitas vezes, mas isso pode representar um risco se você não acompanha essa criança diante da internet, por exemplo. É um mundo que fica à disposição dessa criança e o filtro essa criança ainda não tem. A gente vai aprender muito mais sobre o assunto daqui a pouquinho com os convidados de hoje. A gente só lembra que a morte que foi citada, né, na reportagem do menino de 9 anos, que a repórter Joyce Fernanda mencionou, na matéria essa morte ocorreu no dia 16 de agosto, uma morte muito recente que está sendo investigada, essa relação do jogo, né, o desafio da boneca Momo com a morte desse garoto. E a gente vai falar muito mais sobre o assunto daqui a pouquinho, mas a partir de agora a gente chama você que está em casa para participar aqui do nosso programa. Que tal interagir conosco? Então venha a partir de agora, porque vamos lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e você vai ligar para a gente e responder aqui, ó, a seguinte pergunta, que é a nossa enquete. Você costuma monitorar os sites acessados por seu filho? Você tem esse hábito de monitorar? Liga pra gente faz questão de saber se você tem esse hábito ou se você não tem ainda. 3424-1547 é a nossa linha interativa, ela já está disponível para você ligar pra gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também você vai aproveitar e mandar a sua dúvida sobre o tema. 3424-1977 é a nossa segunda linha, também já está disponível, participe aqui com a gente faz questão de saber a sua opinião e também a gente faz questão de receber a sua pergunta e daqui a pouquinho a gente vai responder com a ajuda dos convidados de hoje. Se você tem acesso à internet, acredita que a comunicação ela vai ser mais rápida? Pode mandar também a sua dúvida ou deixar seu depoimento na nossa fanpage. O endereço é facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa lá a sua participação. Daqui a pouquinho a gente lê ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, está também disponível. Você pode mandar quantas dúvidas você tiver no 99209-4819. Daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder o seu questionamento. E a mesma tecnologia que facilita a vida diária, ela também pode agravar alguns sintomas de alguns transtornos psiquiátricos, como por exemplo, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. E até mesmo pode criar uma dependência de seu uso. Essa foi a conclusão de uma revisão de 38 artigos científicos. Essa revisão foi feita pelo especialista internacional em TDAH, o Attila Seranangulo, né, o nome dele. O estudo dele também mostrou que o TDAH é um fator de risco para usar a tecnologia de forma excessiva.
A gente vai aprender muito mais sobre o assunto. Primeiro quero dar boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los. Betânia Ferreira, psicopedagoga, especialista em linguística e também em docência universitária. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante na área pedagógica que interfere inclusive no aprendizado das crianças. É muito forte a participação das crianças nessa linha de internet e isso muitas vezes é introduzido. Ainda novinha, ainda com 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando, por exemplo, o pai coloca o telefone, ou a mãe, ou um responsável, pertinho da criança, como se ela já estivesse aí trabalhando, quando poderia ser um brinquedo, por enquanto. Existe momento para tudo, existe tempo para tudo. Então, com calma, a gente consegue fazer um trabalho de precaução muito grande. Também queria dar boas-vindas ao nosso segundo convidado, Clever Cavalcante, professor de rede de computadores. Ele é mestre também em informática aplicada e autor do livro Internet para Todos, Navegue com Segurança. Clever, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Obrigado, Walter, pelo convite, a todos. Bom dia. E vamos ver esse tema aí que é bem fascinante, né? Um tema fascinante dessa geração nova, né? A geração nativa, nativa digital, tem muita habilidade para usar as tecnologias. A gente vê hoje crianças com uma facilidade, né, manuseando, às vezes achando o próprio vídeo, mas as crianças, por mais nativas e por mais facilidade que elas tenham no ambiente digital, elas não têm um filtro, né? Elas não sabem o que é seguro e o que não é. Então cabe aos pais, porque é possível sim que essa criança navegue com segurança, não é verdade, professor? Com certeza. Os pais têm que ter um diálogo bem aberto com as crianças, né, com seus filhos, estar próximo. E não só esse diálogo, né, também os pais têm que fazer parte desse universo, desse mundo. Entender quais são os jogos que tem, o que é que o filho está jogando, pesquisar, ver o que aquele jogo tem, ou uma rede social, enfim, os pais têm que fazer parte desse mundo. Não adianta só no monitor, eu vou lá, chego à noite, dou uma olhada, porque os filhos, dependendo da idade, já sabem como se apagar o histórico, navegar mais seguro, né, nesse sentido, que os pais não consigam ver o que eles estão fazendo. Então, cabe aos pais, além de conversar, também fazer parte desse mundo. E o que é que os pais devem fazer, né, para que esse diálogo seja o mais franco possível, não seja em tom de cobrança, né, seja algo prazeroso ali, aquela troca de informação? De início, é muito importante que os pais se preocupem com a internet como se fosse a rua. Você não deixa um filho seu solto nas ruas, né? Como se falou aí em praça pública, caminhando sozinha. Você fica atento. Da mesma forma com a internet. Você não pode entregar um tablet, um celular, um computador a uma criança sem essa preocupação. Então, o que é importante de início? Esse monitoramento, ele tem que fazer parte do dia a dia dos pais. Não é fácil educar, não é fácil. Não é porque você tem que interferir na facilidade que hoje em dia a criança tem em invadir essas áreas todas, tá? Existe uma preocupação muito grande, por exemplo, quando a criança se isola, né? Mas por que se isola? Por que não o computador em um ambiente comum da casa? Por que não reduzir a possibilidade de a criança ter uma senha, por exemplo? Não há necessidade de a criança ter senhas. Os pais é quem devem ter essa preocupação, não é? E ficar sempre de olho. O histórico é importante, né? Ao final do dia, saber, e a conversa. Sempre a conversa é ponto de referência. As crianças estão aí prontas para invadir, as nativas na área da informática estão aí prontas para fazer o que bem querem, mas a preocupação é grande, porque do 0 aos 6 anos, a criança aprende pela observação e pela experiência. Isso faz com que ela seja uma esponjinha que vai chupando tudo o que vem para ela. E isso é mais sério ainda quando nós sabemos que vai refletir todo esse comportamento, tudo que ela aprendeu, tudo que ela absorveu, vai se refletir na adolescência, na rebeldia, na condição, por exemplo, de fazer o que quer. Então vai ter tempo para essas crianças lá no futuro. Por enquanto, pais e mães precisam estar muito ligados, né, no que acontece nas redes sociais, por exemplo. E por onde começa essa segurança, né, para essa criança utilizar essa internet?
começa estabelecendo ali uma senha no aparelho, por exemplo, uma senha no Do conteúdo pai, que né? ela vai acessar por parte do pai, né? Por onde que começa a pensar em segurança pela internet? Tem que ver a questão da faixa etária, né? Uhum. Então, de 3 até 6 anos, né? Acho que ali o pai tem que ter um domínio basicamente total, né? Não pode dar liberdade do filho, criar uma senha, e ele mesmo só o filho acessar. Aí, de 7 a 11 anos, então tem faixa etária, aí depende desse diálogo que o pai tem com o filho, mas aí acho que, a priori, dar um celular, um tablet, sem internet, né, só para eles jogarem, e depois, quando tiver uma idade maior, esse diálogo mais franco com o filho, e ali, né, conversar, e pode liberar a internet, né, e nunca reprimir muito forte, dizer, não, você não vai acessar porque é ruim, não, dizer que é bom, mostrar os benefícios que tem, os malefícios que também tem. Tem também aplicativos que você pode colocar só para jogar, que ele não tem acesso a telefonar, a ligar para ninguém, mensagens, e fica mais restrito, entendeu? Então, assim, mas sempre falar, não fazer com o filho dormiu e vai lá ficar olhando, vendo, tem que ter esse diálogo, porque aí o filho acaba não confiando nos pais, né, acha que é uma invasão de privacidade, na verdade não é. Os pais têm que ter total consciência do que está se passando. É muito cedo para uma criança cobrar invasão de privacidade dos pais, né, nessa faixa etária, mas tem umas crianças espertas, né, e bem comunicativas e às vezes até influenciadas pela tecnologia, pelo que ela lê, pelo que ela acessa, e às vezes ela meio que cobra isso dos pais, né, mas não é momento de cobrar invasão de privacidade, não. Olha, é muito importante em termos de aprendizagem, tá? Vamos nos preocupar com a criança nesse processo de aprendizado, a primeira infância, a parte mais importante da vida de uma criança. Eu não posso, por exemplo, um filho meu, né, dos 0 aos 6 anos de idade, estar o tempo inteiro no computador. E, às vezes, a iniciação é feita pelos próprios pais ou responsáveis. Vai ter tempo para que eles fiquem à vontade. Então, por exemplo, antes de dormir, a historinha continua acontecendo, o livrinho folhear, a criança precisa adquirir hábitos e habilidades bem seguros em relação ao seu desenvolvimento intelectual. Tá? Então, antes de dormir, com o aparelho celular, o quarto na penumbra e o aparelho celular ligado, isso vai interferir no sono da criança, isso vai interferir na visão. Né? Isso aí tudo pode ser controlado, isso tem que ser feito muito de pouquinho. Então, uma criança com 4 meses, 5 meses, com 1 ano de idade, não precisa, gente, ter acesso à internet. Né? É muito importante que isso seja dito. Precisa, sim, desenvolver as habilidades que são necessárias para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento intelectual e para que lá na frente o TDAH de que você falou no início, né, não aconteça, a dispersão não aconteça. Talvez até porque no celular, né, ou no tablet, ele tem 1000 situações interessantes que estimulam as crianças a estar ali preso, atento ao que está acontecendo. E quando começa, por exemplo, a parte de aprendizado no sentido de começar a movimentar a mãozinha, né? A aquisição da leitura e da escrita, o mundo mágico da leitura e da escrita, então ele não vai passar o dedinho ali para ficar tudo muito lindo, maravilhoso. É preciso que haja o movimento motor, é preciso que haja a associação intelectual para começar, então, um processo de entrada nesse mundo mágico da leitura e da escrita. Não tem uma idade assim ideal para que seja apresentado a tecnologia, para que seja apresentada a internet, ou tem? Como é que vocês avaliam enquanto especialistas, né? Porque a professora, né, psicopedagoga disse agora que geralmente são os pais que oferecem essa tecnologia, um tablet ou um celular, às vezes para meio que ocupar aquela criança, porque o pai e a mãe precisam realizar alguma atividade dentro de casa, aí dá como recompensa esse tablet. Seria interessante a partir de que idade? Como é que vocês poderiam responder? Tudo sob medida. Tudo sob medida. Não é proibir. Não vale a pena. O mundo hoje está todo conectado. Então, não tem como você proibir, mas tem como você ajustar. Né? Os horários em que você vai fazer isso. Né? Há crianças, por exemplo, que estão habituadas com 1 ano e pouco, né, a almoçar ou jantar com o celular encostadinho no copo, para poder se entreter ali. E como é que ela vai descobrir depois o quanto é gostoso saborear um alimento?
o quanto é importante nesse momento da alimentação, não é, conversar com os pais e dizer o que é que está acontecendo no dia a dia, não é? Esse diálogo é importantíssimo. Então, não vejo como proibir, não tem como, não pode ser por aí. Agora, é possível ver horários, ver o ambiente onde o computador se encontra, o pai procurar saber, os pais procurarem saber, né, o que é que fizeram durante o dia, o acesso, pegar o histórico disso aí. Então, é tudo sob medida. Tá? Se é bem trabalhado, se é bem orientado, não vejo problema algum, e até mesmo com 4, 5, 6 meses de idade. Agora, muito cuidado com a proximidade, pelo menos um palmo e um pouquinho lá longe, para não prejudicar a visão. Os pais precisam ser curiosos também em pesquisar medidas de segurança para trazer, né, esse conforto a essa criança. Não é verdade? Sim, é importante. Não é nativo digital, mas ele pode pesquisar e de forma simples ele pode pesquisar esse histórico, por exemplo. Pode. Ctrl H Isso, seria uma boa dica, né, para aparecer ali o dentro do histórico. navegador, né? Tem os navegadores e aí você tem esse atalho, né, Ctrl H, que você pode lá procurar os históricos recentes, tá? E isso é uma boa maneira, né, de você estar vendo e quando estiver acessando, chegar, sentar junto, né, mostra aí, fica aí, você está vendo, né, qual que é o jogo hoje do momento, e ali na conversa você vai vendo, e aí vai tentando ver esse mundo e vendo se aquilo ali é bom, se incentiva a violência. Né, então tem tudo isso que os pais têm que estar acompanhando. E a questão da idade deixa eles pedirem, né? Se der 3 anos está pedindo, tenta ver, conversando, né? Mas acho que dá só um joguinho para brincar e mais para frente a internet. Né? Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre os perigos da internet. E agora vamos juntos conferir o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do blog Dicas Pais e Filhos, Crianças e Internet. Até que ponto essa relação pode ser positiva? Muitos pais têm dúvidas se deve ou não vigiar o que seus filhos estão fazendo na internet, mas estudos já comprovaram que ficar horas usando computador ou tablets, por exemplo, prejudica a visão e o prolongamento dessas horas na internet tem interferido na capacidade de concentração, além de contribuir com o aparecimento de transtornos, como é o caso do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O fato é que essa possibilidade de se conectar com o mundo também abriu um leque de perigos através de contato com pessoas estranhas. Daí a importância de manter sempre o diálogo e explicar sobre os riscos do uso indevido da internet. Por isso é importante estar atento ao comportamento dos filhos, já que ele pode dar sinais de que algo está errado, além de ter cuidados com a exposição nas redes sociais. Nós vamos a outras dicas lá no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E a Tânia trouxe aí vários tópicos que chamaram e muito a nossa atenção e deve chamar também a sua atenção, você pai, você mãe, você responsável. A Tânia falou, né, nessa notícia da internet, a gente observa essa questão da mudança de comportamento. Os pais, eles podem perceber essa mudança de comportamento, mas na escola também. O profissional da educação também pode ser um aliado, né, nessa descoberta e sinalizar que algo está errado com aquela criança? Pode sim. Eu peço, inclusive, uma atenção todinha especial, tá? Tanto para a segurança, né, sobre a qual você vai enfatizar daqui a um pouquinho, mas em relação ao aprendizado. A partir do momento em que a criança está habituada, como eu já presenciei várias vezes, fora da escola, em ambientes externos, eu fico de olho, às vezes, com, por exemplo, os pais chegam a um restaurante, enquanto, por exemplo, a comida não chega, o alimento não chega. Então, se você observar, estão todos à mesa, cada um de cabeça baixa, no seu próprio mundo. E a própria criança também está com o tablet. Já aconteceu, por exemplo, de eu escutar que, Betânia, encontrei uma forma de fazer Joãozinho, um nome fictício, ficar tranquilo enquanto nós estamos em um restaurante, não ficar correndo por entre as mesas, né, e se debatendo e reclamando.
Eu disse, qual foi essa solução? Comprei um tablet. Eu digo, e aí? No momento em que estão à mesa, o que é que deve ser feito? Não, ele fica no tablet. E o almoço dele, e a comidinha dele? Não, depois ele come qualquer coisa. Calma, que não é assim. Tá? Então, a criança se entretém de uma maneira especial, os pais ficam à vontade para se alimentar, né? E nos intervalozinhos o telefone toca ou alguém chega ali e vai ver uma mensagem, nem no silencioso fica o sinalzinho de que uma mensagem chegou e a criança vai observando tudo isso e perde o processo de interação. Isso vai para a escola. A partir do momento em que o professor está explicando alguma coisa, se ele já está habituado a ficar o tempo inteiro mais à vontade, então a concentração, o TDAH vem, né? A concentração vai embora, né? E a vontade é imaginar que podia estar brincando com um joguinho ou acessando, por exemplo, as redes sociais quando já são maiores. É muito sério. Então, no colégio, nós sempre chamamos a atenção para o fato de que é importante conversar com a criança da necessidade que é fazer com que os horários sejam regulados. Não é hora de tablet, não é hora de celular. Mas existem as aulas que estão bem associadas ao uso de joguinhos. Né? Eles têm, por exemplo, a informática criativa, então eles têm acesso a todo esse material, mas em momentos especiais. Papai e mamãe, por favor, né? Vamos tentar fazer com que todo esse controle em casa seja também feito, para que nós possamos fazer uma parceria bem legal em encontros mostrando as dificuldades que existem para o processo de aprendizagem da criança, principalmente na primeira infância. Até porque se não tivesse controle, que seria para benefício, né, dessa criança, vai se tornar um malefício ali na prática e a conta chega, né? As consequências chegam. Mas vamos pontuar, né, agora, professor, os benefícios da internet para as crianças e para os adolescentes, por exemplo. Bem, temos aí vários, além desses jogos educativos, né, que nós temos muitos aí, tem a questão também de incentivar a fazer pesquisas, a ver que tem outro mundo, não só as redes sociais, mas aí você tem ali outra gama de informações, tá, como sites para poder estudar, fazer pesquisas, textos que não contraria, textos antigos para ler, historinhas. Também você pode também colocar historinhas para contar ali, mostrar que não só tem algo ruim, mas tem muita coisa boa. Basta, como eu falei antes, os pais também têm que entrar nesse mundo, pesquisar, ver o que é que se tem para mostrar ali que, olha, temos isso aqui que é muito bacana, que pode fazer com que vocês, que as crianças, né, saiam também desse mundo só de jogo, e também se puder sair mesmo, passear, né, brincar, acho que também tem esse mundo também que pode estar ali associado. Agora vocês brincam no celular, mas também vamos sair, vamos ganhar o mundo, né, e que facilita também isso. Tempo, né? Delimitar tempo, observar esses conteúdos e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento intelectual, ele parte muito da condição de estímulo. Então, eu tenho que estimular como? Gente, eu preciso estimular lendo historinhas, eu preciso estimular com atividades, eu preciso estimular a mãozinha das crianças menores pintando. A pintura é maravilhosa para o desenvolvimento intelectual. Né? Esses livrinhos que você lê à noite antes de dormir, deixa a criança ficar à vontade, por exemplo, para que termine a história ou para concluir essa história, para dizer se Joãozinho está fazendo a coisa certa. E com isso a criança vai começando a ter discernimento, que não tem ainda, mas ela começa a ter os primeiros pontos de discernimento. Não podemos deixar o acesso à internet de lado. Né? O acesso ao computador não pode, eu insisto nisso. Mas é preciso que haja limitação, muita limitação. Depois a criança vai ganhar um mundo, depois ela vai ter o discernimento e a capacidade de escolher o que deve ser feito. Então é muito importante para o aprendizado na escola que haja essa parceria entre pais e educadores, no sentido de que tudo tem que ser dosado. Há espaço para tudo, há momento para tudo, todos vão ficar bem satisfeitos e isso vai ajudar no processo de formação da criança. E nesse processo de formação, né, vai formando também esse filtro, né, esse discernimento do que é bom
e o que é ruim no ambiente virtual. Até porque quando o perigo, né, ele chega para essa criança, ele não vem com como algo assustador. A gente viu no começo do programa que a boneca Momo, né, aquela imagem muito forte, ali sim é assustadora. Mas no geral, né, dos riscos que tem na internet, das pessoas que utilizam dessa ferramenta para fazer o mal, as crianças, por exemplo, chegam de forma sutil. Não chega já representando risco, não. Isso. Se apresenta como um conhecido, às vezes da família, tem toda uma armadilha para envolver essa criança. Isso os pais precisam ficar atentos, porque um simples vídeo que a criança está assistindo pode induzir ela a fazer alguma coisa, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, né, o meu tempo todo livre. Vamos supor, eu, adulta, já tenho condição de saber o que é certo e o que é errado, meu tempo todo livre, então eu vou procurar me ocupar. A criança que está com o tempo livre, com um celular ou com um tablet em mãos, né, ela também vai procurar com que se ocupar. E você sabe que a rapidez e a agilidade é muito grande. Tá? Então, eu já presenciei, por exemplo, crianças, eu fiquei espantada, assim, eu digo, meu Deus, o que é isso? Né? O tablet inteiro, a tela do tablet era uma trituradora, tá? Com aqueles movimentos, e ali entravam brinquedos, entrava uma boneca, entrava dinheiro, montes de dinheiro, triturando e indo embora. E de uma hora para outra, quando eu vi, tinha uma criança, entrava e naquela trituradora, meu Deus, isso com a criança com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, isso vai marcar onde é que está a sensação de perigo, se aquilo ali estava feito de maneira bem à vontade. É muito sério, então precisa observar. Aproveite, use, tem muita coisa legal, mas, por favor, com cuidado, com atenção, tá? Para evitar justamente que haja essa regressão da criança em termos de desenvolvimento intelectual. É muito sério, é o que faz o ser humano. Né? É a condição de cultura, é a condição de entendimento do mundo, né? Tudo isso sem estar isolado, sozinho. Uma criança não tem 300 mil amigos, não tem nem 300 amigos, nem 30 amigos para estarem ali registrados sem saber quem são nas redes sociais. E a internet, né, tem essa particularidade de interligar, né? A pessoa começa assistindo um vídeo, daqui a pouco vai para outro do mesmo assunto, daqui a pouco está assistindo outro vídeo que não tem nada a ver com o assunto inicial, e para a criança isso é um risco, né, professor? Isso. Você tem muitos vídeos também que, é comum agora, né, pessoas me fazerem, tem até um no YouTube, que é um pai com as crianças fazendo coisas bem assim absurdas, né, na privada, jogando coisa na privada, fazendo coisas bem rebeldes, né? Então a criança vendo aquilo ali, ela não vai entender que aquilo ali não pode. Ela vai absorver aquilo ali como normal. Então vai começar a jogar coisa no chão. Então isso passa para o entendimento dele como normal aquilo ali. Né? Então ele sai do algo que não é normal, passa para a normalidade. Então fica complicado. Então é como se todos os jogos ou então vídeos tem muito links. Né? E ali vai, como eu falei, 10 minutos para dar uma olhada, tentar ver. Ou então, se for muito criança, pegar um tablet ou celular só com vídeos, né, que você mesmo baixou, que você mesmo sabe que é tranquilo, que não tem coisa tão ruim, e deixa ele só com isso. E ter cuidado com esses desafios, né, que são lançados. Cada período vem um desafio novo. Esse último agora, o da boneca Momo, a imagem por si só ela assusta, né? A gente tenta compreender como é que a criança ela se sente atraída por aquela imagem, né? E começa a fazer aqueles desafios, que é o caso, né, que está sendo investigado da criança de 9 anos, que chegou ao ponto do suicídio, que foi, né, o último estágio ali do desafio proposto por esse desafio, né, por essa brincadeira da boneca Momo, esse jogo. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando saiu a reportagem, a mãe dessa criança falando, é que essa criança ela questionou, né, mostrou ali a imagem da boneca e fez: olha, mãe, essa boneca é a boneca Momo. E a mãe achou, disse para ele, né, que boneca feia, mas não procurou saber o que é que seria esse jogo da boneca Momo e quem seria essa boneca, né? O que é que estava por trás daquilo tudo. E se ela tivesse pesquisado, né? A gente não está aqui para culpar também, né, as partes, mas se ela tivesse um pouco mais de cuidado, essa tragédia talvez teria sido evitada, por exemplo. Olha, em linguagem, nós chamamos a esse tipo de leitura que leva de link a link. Né? A gente abre uma telinha e ali você vai ler a reportagem, por exemplo, ou a notícia, aparece então um linkzinho, você entra ali e abre um outro link e com isso você vai adiante com um processo de leitura que não tem um direcionamento, é o que nós chamamos de hipertexto. Tá? O
O hipertexto é justamente essa busca de informações através de links que vão se abrindo e é exclusivamente da internet, e isso é uma palavrinha que é usada internacionalmente, tá? Então, em relação à boneca, por exemplo, não é? Então, os desafios também vão surgindo, não é? E você vai abrindo um link e vem outra ideia e vem outro detalhe. Então, quanto mais tempo a criança ou o adolescente tem disponível, né, para abrir esses links, e vez por outra aparece de acordo com a vontade dele em explorar mais e mais situações. Então, isso é importantíssimo, que o tempo, eu insisto, o tempo limitado vai evitar que ele vá com essa leitura tão longe. Tá? Se você para um momentozinho, se você tenta conversar um momentozinho, aí você vai conseguir fazer um trabalho mais consistente em relação ao controle do uso da internet. Aí a segurança fica por conta também desse monitoramento, dessa capacidade que nós, pais, né, os avós também, né, todos de uma forma geral, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Para que isso não interfira, inclusive, nos estudos. Um jovem com 11, 12 anos de idade, né, é rebelde. Não existe adolescente rebelde. Existem respostas de uma infância até 6 anos de idade, 7 anos de idade, em que a criança fez o que queria fazer, né, sem limite. E a internet pode fazer com que essa preocupação com a criança não se socializa, fulano está mais calado, está mais quieto. Isso deve ser notado desde pequenininhos. Tira o telefone das mãos da criança, o tablet das mãos da criança, em momentos em que estão todos juntos da família. Conversem, leve para conhecer pontos históricos, pontos turísticos, passeio de final de semana, programem com eles. E a internet vai servir de apoio. Pesquisa onde é que tem um programazinho bem legal. Isso vai ajudar e mostrar para eles, olha, na internet tem a indicação, olha, é muito legal isso aqui, vê as imagens e vai ao vivo procurar ver isso aí e conversar, sem o telefone, enquanto estiver na rua. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, você é muito bem-vindo. Pode mandar a sua pergunta no 99209-4819, é o nosso WhatsApp. Você acessa, deixa a sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos repassar as perguntas para os convidados. Mas agora vamos a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta. Hoje estamos falando aqui sobre os perigos da internet, né, para crianças e adolescentes quando não tem uso controlado nem supervisionado pelos pais. E recentemente, relatórios da saúde pública divulgados na Inglaterra revelaram que crianças que passam muito tempo na internet estão desenvolvendo problemas de saúde mental, isso mesmo. Solidão, depressão, ansiedade e baixa autoestima, além de agressividade. São alguns dos sintomas. E de acordo, né, com o Telegraph, que o relatório ele diz que crianças que passam mais tempo na frente do computador, assistindo TV ou jogando videogame, têm mais probabilidade de desenvolver esses problemas, como também estresse emocional, ansiedade e depressão. Esse estudo também acrescenta aqui a relação altamente prejudicial para aqueles que passam mais de 4 horas por dia usando ou computador ou assistindo demais televisão ou até mesmo passando muito tempo ali no videogame. E a gente fala 4 horas parece pouco, né, diante de 24 horas, mas muitas vezes essas 4 horas são seguidas de frente a um computador, a um dispositivo móvel, né, e as crianças passam a desenvolver esses problemas de saúde mental. Problemas que a gente vê com uma certa frequência na fase mais adulta, onde existe, né, uma certa cobrança por produtividade, uma cobrança do mercado de trabalho, e esses problemas começam a aparecer nas crianças pelo único, né, e simples uso da tecnologia. É interessante, né? Você passa 4 horas em um expediente no seu trabalho. O que é que você faz em 4 horas nesse expediente? Você faz muita coisa. Você diversifica suas atividades. Então, imagine uma criança, o que é capaz de fazer 4 horas ali, fuçando um computador, né? Abrindo links e mais links. É muito sério isso aí. É muito tempo. Concorda? Muito tempo. Dá para ver muita coisa, né? Muita. O que presta e o que não presta. É uma janela, né, para o mundo que se abre na internet, né, professor? Com certeza. Ela pode até conversar com pessoas de outros países. Isso, e aí está o perigo também.
né? Porque como tem crianças que estão buscando, também tem aquelas pessoas que estão lá por trás querendo mal, também estão buscando essas crianças, adolescentes, e aí pode induzi-las, né, a sair daquele mundo, se encontrar, fazer algo que não deve, ter muito cuidado com fotos, vídeos que postam tanto nas redes sociais, como também armazenados nos celulares, no notebook. Acho que tem que ter muito cuidado, porque a invasão, né, dessas informações, ela pode ser muito rápido e nunca deixar que o filho envie para ninguém. E os pais também, às vezes, proíbem, mas também, às vezes, estão lá tirando selfie, colocando tudo do menino. O menino hoje, com 2 meses, fez isso, faz aquilo, 6 meses. Então, o homem vai crescendo, vendo ele na rede social, então acha que isso é normal. Os pais iniciando, né? Iniciando também, então tem que ter muito cuidado. Tem que ter essa dosagem. Né? E às vezes colocam até fotos, né, com a farda da escola. Uniforme. Identifica uniforme, sabe onde onde a vem. criança estuda. Dados têm que ser privativos, os pais precisam conversar e avisar. Por favor, não diga nome, não diga o sobrenome, não precisa dizer onde estuda, não diga onde mora, não dê o endereço. Procure ficar anônimo, se possível até, né, para a turminha maior, coloca um pseudônimozinho, para poder não ser identificado, porque há pessoas que se passam por crianças, há pessoas que se passam por adolescentes, com o objetivo de adquirir a sua confiança, né? E depois de adquirir essa confiança, aí vem então os desafios. Me manda isso, faz aquilo. E a criança, por não ter discernimento, como eu já falei, não é? Por não ter ainda a condição de entender o que é correto, o que é incorreto, de não saber dizer um não, e vai naquela né, insistência toda e termina caindo. Então, muito cuidado, papai e mamãe, juízo com essas orientações, conversem muito com seus filhos, façam com que eles brinquem, brincadeiras comuns, brincadeiras diárias. E no momento do celular, fica por perto, não deixa a criança sozinha, nunca. Até porque para a criança é mais fácil ela colocar em prática, né, a orientação do pai quando ele fala, não fale com estranhos. Quem chegar próximo, né, um estranho, ela vai retruncar na mesma hora, né? Vai dizer que não fala com estranho, vai procurar ajuda com algum adulto, mas quando ela está nesse ambiente virtual, essa pessoa ela não se apresenta como estranha. É pior. Ela se chega aos poucos, né? É o que a gente vê diariamente, quando crianças são vítimas de pedófilos, por exemplo, e de outros criminosos também, né, professor? Cabe os pais estar sempre ali falando, olha, não converse, né, explicar isso, que pode ser uma pessoa adulta se passando por uma criança, e nada melhor que qualquer dúvida, qualquer coisa, procure, né, seu pai, que sou eu, enfim, né, quem estiver próximo ali, que ter mais consciência de uma maldade. Existem 2 possibilidades. Uma é de, por exemplo, com a turma mais jovem que conhece e que vai se relacionando, né, via internet, via Facebook, o que seja, e vai adquirindo confiança. É um estranho que se apresentou com tal nome e o papo legal e vai tomando. Ou então pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer de alguém que já conhece, que já sabe a vida como é, né? E tem aquela tendência a desvirtuar, por exemplo, um adolescente de 14, 15, 16 anos, e isso vai fazer com que vá pressionando essa criança ou esse adolescente, esse jovem, a agir de uma forma que ele não esteja preparado para agir. Tá? Então, por isso, essa preocupação muito grande em ocupar mais o tempo com atividades e tarefas que façam com que o desenvolvimento intelectual seja estimulado. A condição humana está na inteligibilidade, tá? Sem desprezar a internet. Ok, por falar em internet, vamos trazer agora dicas de segurança, né, para você acessar a internet, essas crianças e adolescentes, os pais precisam ficar atentos também. E essa primeira tela, né, muito importante, papai, mamãe também responsável, que se você, se possível, né, ou sempre manter o computador que as crianças usam em áreas comuns, como na sala de estar. Isso aqui vai evitar o quê, por exemplo, professor, quando se mantém esse computador sob vigilância? Está num ambiente aberto, né, onde está passando ali o pai, dando uma olhada, né, o filho vai ficar mais tranquilo até com o pai ali. E se está receoso, então aí cabe o pai também já perceber isso, né, se ele está meio não querendo ficar ali, não, puxei para o quarto e tal, então tem algo, não, vamos conversar, o que está acontecendo, né,
Passou, minimizou a tela. Minimizou, Opa, vai lá. Tem alguma coisa ali. Tem alguma porque coisa. se minimizou, é porque não queria que alguém visse. É. Então, é o que foi que estava vendo? Como é que foi? Isso aí. Tem que ver. Né? Não é verdade. No quarto, fechado o tempo inteiro? Não pode. Meu quarto, peraí, calma, faz parte da casa, então eu tenho acesso. Eu, pai e mãe, devo ter acesso ao seu quarto. Mas evita senha, evita computadores em ambientes fechados, né? Coloca tudo bem à vontade, assim, para ter uma ideia do que está acontecendo. Ótimas explicações, ótimas dicas. Vamos ao próximo ponto. É importante que você navegue junto com os pequenos nos primeiros anos de contato deles com a internet. Nesse navegar junto vai mostrando, né, o que é que pode, o que não pode, o que mais, professor? A gente poderia destacar aqui dessa dica de segurança na internet. Isso, buscar mostrar, né, o que seria bom, né, e você conhece seu filho, então o que ele gosta? Ele gosta de futebol, ele gosta de vôlei, então tentar mostrar sites relacionados a isso. Olha, você pode pesquisar, pode ver seus jogadores que você gosta, então tentar incentivar nesse aspecto. Eu oriento muito assim, por exemplo, se a criança tem esse hábito de abrir o YouTube, tá? Então, lá está tudo à disposição deles. Então, pede para a criança fazer sempre assim, eu posso esse? E por isso que é importante estar junto, tá? Eu tenho essa tendência de fazer isso com as crianças, tá? Pergunto se pode, porque às vezes há algumas coisas que não são legais e você não pode, você é criança ainda e quando tiver adulto você vai ter acesso a isso. Então, com isso, você vai fazendo com que esse primeiro contato, ele próprio a criança própria consiga filtrar um pouco essas informações. E às vezes também fica o histórico de navegação, né, professor? Quando se abre o YouTube, fica lá os vídeos mais acessados, aí essa criança já vai lá e usa esse vídeo, depois tem outros vídeos relacionados também, né? Por também, isso que é importante. Perfeito. Também, até mesmo que se entra depois nessa conta que o seu filho está usando, YouTube, por exemplo, se ele acessa algumas, tudo que ele mais acessa, aparece lá embaixo, recentes. Então ali você vai vendo, opa, isso aqui, deixa eu dar uma olhada, abre, dá uma olhada, vê, né, o que é, e aí você vai vendo, né, se tem algo ali ruim e tal, se tiver, sentar, chamá-lo, olha, isso aqui é ruim para você ver agora, né, acho que isso aqui não condiz, não é bom, enfim, tentar esse diálogo sempre. Próxima tela, vamos a outra dica de segurança. Altere as configurações do YouTube, né, para que o site ele não faça sugestões de outros vídeos relacionados. Foi o que a gente acabou de falar agora, né, professor? Essa possibilidade dos vídeos relacionados, mas de um simples vídeo, né? Essa criança pode ser encaminhada para um site de relacionamento ou um bate-papo, né? Um chat na internet, professor? Porque assim, tem anúncios, né? Dependendo dos anúncios que a pessoa coloca e que já vai para um site de relacionamento, né? Rede social, enfim. Então, tem que, nesse sentido, o pai antes mostrar, tá atento, mas pode ter sim. Tá? Ali, como tem vários links, então vai clicando. A criança nem sabe, às vezes, que aquilo é um anúncio, né? Coloca alguma imagem que chame a atenção e quando ele clica ali, né? Aí o hipertexto vem e o caminho só Deus sabe onde vai parar. E geralmente é relacionado com o assunto, né, professor? É interessante isso na internet. Tem alguma explicação, tem algum nome específico, né, para que nesse ambiente você seja encaminhado para outros conteúdos relacionados com o mesmo tema? É um marketing que eles fazem. Cookies e navegação, tem alguma coisa a ver com isso também? Né? É um marketing, né, que é feito que palavras-chave que você vai pesquisando. Então, é um meio né, desse marketing fazer com que apareça lá no Facebook, apareça no Twitter, apareça onde você, até em site mesmo, normal, aparece lá que você clicou em outro site. Fica perseguindo você, né? Perseguindo. Isso é uma maneira de marketing, de relacionamento. Temos essa outra tela aqui já para os adolescentes, que tem algumas senhas, né, de alguns sites. É bom explicar para o seu filho a importância de nunca repassar essa senha para os amigos. Às vezes não é nem por maldade, sabe? Às vezes é brincadeirinha. A turma jovem gosta de desafiar um ao outro, né? E em determinado momento manda uma mensagem para uma colega com a senha daquele, entra o constrangimento, não fui eu, até que se resolva isso aí, isso vai se espalhando. Então já cria uma situação que não é legal no dia a dia, por exemplo, em sala de aula, no colégio. Porque a criança hoje vive um tempão no colégio, né?
vive um tempão preso, no bom sentido, a situações de aprendizagem. Então, essa brincadeirinha, ela se reflete na escola. E isso já vai fazer com que haja uma certa falta de compreensão entre eles, desajuste até mesmo de comportamento. Pode sofrer o bullying, né? No ambiente da escola, e também existe o cyberbullying, né? Que é o praticado na internet. Muito. E parece que a dimensão é bem maior, né? Bem Porque maior. aquilo ali pode viralizar. O que é que seria viralizar, né? Para explicar para quem está em casa, quem ainda não está familiarizado a essa linguagem. Virou, né, um vírus, né? Ou seja, empestou, né? Ou seja, muita gente está vendo, é o momento, é o assunto do dia, né? Enfim, então assim, tem nesse sentido. Então, tem que ter cuidado, se na escola tenta sair do Facebook, não deixar emprestar o celular para uma pessoa que está lá seu Facebook aberto, a pessoa pode fazer alguma coisa, alterar sua senha. Isso também serve para os adultos, Para os né, adultos professor? também, tem que ter, para todos tem que ter essa segurança. Né? Se você vai sair para um canto, deixar com alguém o celular, tenta sair das redes sociais, não deixar o seu celular com senha, né? Se possível, sempre trocar as senhas. Daí a melhor senha é aquela que você não esqueça. Então, essa é a melhor senha. Né? Então, é bom sempre trocar as senhas, tanto do notebook, das suas redes sociais, é bom. Eu digo sempre que nunca clique em enviar sem contar até 10. Quando estiver com vontade mesmo, vou postar isso aqui, vai ser tal e tal. Então escreva, tudo bem, leia, releia, ajuste e conte até 10 antes de enviar, porque depois que caiu na rede é complicado. E se é alguma coisa que viraliza, aí você nunca mais vai ter sossego. Cuidado, até para o futuro profissional. As empresas hoje em dia, elas têm a preocupação de, quando vão contratar alguém, de fazer uma pesquisa. O setor de RH faz pesquisas em relação às redes sociais. Tá? Então, a sua imagem está ali o tempo inteiro, de maneira até que não condiz com o trabalho que você quer fazer naquela empresa. Então, hoje, o adolescente com 13, 14 anos tem que pensar 2 vezes no que vai postar, no que vai publicar. Porque lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos, ninguém sabe nem quais são as profissões que vão estar à disposição. Mas tudo isso é guardado lá, está armazenado. Ótimas orientações e reflexões. Vamos aqui à última tela. Última dica de segurança diz o seguinte, ó: oriente os pequenos a não publicar informações sobre os locais que frequentam. Isso aqui é importante, a gente falou, né, por alto sobre isso, e vamos falar mais uma vez sobre esses locais que os pequenos frequentam, porque não devem publicar nem compartilhar. Porque assim, a pessoa que tem já quer fazer algo mal, então ele pode focar naquela pessoa e tem aplicativo, tem software para isso, que ele pode mensalmente, ou enfim, a 15 dias, saber que frequência, qual é o lugar da região que ele mais vai, entendeu? Então, se ele quer fazer sequestrar ou fazer alguma coisa desse tipo, então fica mais fácil ele saber todo o histórico do pai, e até mesmo para dizer, ó, teu pai está em tal lugar, com a criança, né, dizer, ó, conheço toda a rotina do teu pai, sei isso, faz isso, então isso porque a informação está ali, então tudo que tiver aquela pessoa que quer fazer o mal, saber essas informações, fica muito mais fácil para ele praticar o mal. Então, temos que ter cuidado, bom senso, né? Nunca tirar fotos dentro de casa mostrando que você tem, né? Dizer que vou viajar agora, sabe que essa pessoa mora só, então pronto, fica mais fácil para ele entrar naquele meio também. A tecnologia avança e os criminosos também seguem, né, acompanhando esse avanço. E o controle, aliás, fica o descontrole em relação a cada passo que nós damos. Né? É muito sério. Temos aqui mais participações agora através do nosso WhatsApp. Tem muita gente perguntando. Vamos começar a repassar as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. 992094819 é o nosso WhatsApp. Você pode acessar e mandar a sua pergunta. Tem aqui a dúvida da Rebeca. Ela fala o seguinte: meu filho tem 4 anos e ele vive na internet. Chega a ponto de não querer comer. Ela diz que quer tirar, né, isso do filho, mas ela não consegue. Até anemia o filho já teve por conta dessa falta da alimentação, né? E ela diz também que não costuma olhar o que é que ele está mexendo. Então, o que é que essa mãe, a Rebeca, com um filho de apenas 4 anos, ela deve fazer a partir de agora, né? Porque o que já passou, ela deve deixar para trás. Essa questão de não conseguir, ela tem que esquecer de não conseguir, ela tem que intervir de alguma forma. Que o filho tem apenas 4 anos, já teve anemia, ela fala por conta dessa falta de alimentação,
e ela também não olha o que o filho está mexendo. Vamos orientar a Rebeca, que está nos acompanhando. Rebeca, vamos fazer 2 caminhos, vamos apresentar 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é você, conversando com a criança, ela já começa mais ou menos a entender alguma coisa, nessa idade já tem condições de entender as suas explicações, então fazer primeiro algum acordozinho é um caminho, tá? É o caminho mais leve. Fazer um acordozinho para o tablet ou o celular, no momento da alimentação, ele não ficar por perto, tá? Há condições, inclusive, de você fazer acordo ao ponto de ele ficar ali visível no começo, tá? Mas primeiro a alimentação, depois então você vai para lá. Ou há um outro caminho. Esse outro caminho, você precisa ter um pouco de pulso, de força de vontade também, você como mãe, né? De tirar, simplesmente tirar durante 3 dias. Se você consegue tirar durante 3 dias, né? Então ela vai se habituando a ver, lógico que você vai entretendo esta criança, você vai dando atividades para ela não ficar sentindo falta desse celular. Tá? E conversando que há momento para isso, quando você começar a se alimentar na horinha certa, quando você atender a mamãe, quando você conseguir fazer as tarefinhas, né, as atividades, então você vai conquistando então a confiança dele de que você vai dar condições de ela usar, mas sempre em um período especial. Eu, particularmente, faria o trabalho tirando 3 dias. Por quê? É como um vício. A criança já está viciada em internet, tá? Então, se você vai de pouquinho, às vezes você não vai conseguir tirar. Então, tirando 2, 3 dias, pega um final de semana, pega sexta-feira, sábado e domingo, aí vai dar uma volta na cidade, consegue ir a um teatrinho, vai a um parquinho, para que ele se esqueça e veja que existem outras atividades bem legais que não seja o celular. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos nossos convidados, que eu tenho uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia e principalmente para você que mora na cidade do Paulista e toda a região. É que a Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e está com muitas novidades. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica lá na rua Braz Marques de Pinho Seabra, número 702. É a antiga Rua das Mangueiras. Fica bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas, né, para a mulher que gosta de se vestir bem. Tem também lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha agora mesmo conhecer o melhor atendimento do Brasil que fica na Lady Eva. As roupas da Lady Eva são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe como você se veste. Lady Eva Moda Evangélica agora no município do Paulista. Você quer outras informações sobre essa novidade? Liga agora mesmo no 3371 4948, 3371 4948. E com esse recado, a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos agora direto conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção aqui às oportunidades. 15 vagas para auxiliar de cozinha, 15 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, são 15 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais oportunidades de trabalho, agora tem 3 vagas para costureira em geral, 3 oportunidades, ensino fundamental completo, é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.012 é o salário, 3 vagas para costureira em geral. Próxima oportunidade, vamos conferir agora, tem uma vaga para desenhista industrial gráfico. Ensino médio completo, exigência também de 6 meses de experiência, R$ 1.400 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, a gente lembra que elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155.
Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para responder a sua dúvida. Você que acessou o nosso WhatsApp, deixou sua pergunta, a gente vai ler agora. Se você ainda tem uma dúvida sobre o assunto, pode mandar no 99209-4819, 99209-4819, é o nosso WhatsApp. A gente vai passar aqui as perguntas, repassar para os convidados as perguntas que estão chegando. A pergunta agora é do Evandro Bezerra, ele que mora em Salgadinho, em Olinda. E ele quer saber o seguinte, ele deixa uma opinião e faz uma pergunta. Veja alguns pais que estão querendo transformar seus filhos em futuros zumbis, na tentativa de se livrarem dos filhos. Estão dando tablets e celulares a essas crianças. Conheço uma pessoa que já deu um presente a um filho, já deu um celular de presente ao seu filho de 2 anos. Isso é certo? Isso é uma atitude de um pai e de uma mãe responsável ou irresponsável? Dar um presente ao filho de 2 anos, um celular. É a dúvida do Evandro Bezerra de Salgadinho, em Olinda. Muito estranho, não é legal, não faz parte do processo educacional da criança, né? Nós já conversamos muito hoje sobre isso, da importância que é a criança em sua fase de formação, na primeira infância, de 0 até 6 anos de idade, principalmente, de estar brincando à vontade, de estar pé no chão, de ir para parquinho, de se desafiar, no sentido de que pode fazer com que o desenvolvimento surja, né, não através de um celular. Não pode. Por favor, não faça isso. Né? Vai chegar a idade em que a criança vai ter a opção, né, de ter o celular do pai ou da mãe para ficar 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? Mas um presente, um celular para a criança, não, dá uns carrinhos de brincar, dá um joguinho de montar, né? Faz com que isso aconteça para ele desenvolver habilidades e atitudes bem próprias da idade de 0 a 6 anos de idade, primeira infância. E essa formação de zumbi, né, professor? É muito forte essa afirmação, forte, né, que ele deixa. Sério? Já vai incentivando a que ele fique sempre né, já com o celular agora, porque vai querer internet, vai querer só esse mundo. Né? E o que faz, né? A pessoa ficar tanto tempo no celular, num tablet? É o conteúdo que é mesmo interessante a ser acessado na internet? É porque essa busca, né? Então, a informação ainda. Então, a criança por quê? Curiosidade. Então, ele vai querer... e ali é muito intuitivo, né? Então, vai clicando, aparece link. E aí você vai clicando, aparecendo, ele vai buscando a imagem também. Colorido. Né? Eles então, sabem fazer. Ele vai nessa curiosidade. Né? Então é muito perigoso. E o zumbi é justamente aquele que está ali, alheio ao mundo. Né? Ele está longe da família. Né? Pessoas sentadas numa mesma sala e o foco ou é a televisão ou cada um no seu celular. Como é que foi o dia, como é que foi na escola, aquele início, né, da entrevista, né, chamando a atenção justamente para as relações sociais, né, o comportamento socio-educativo que tem que estar sempre presente, né, para lá no futuro não vir uma reação forte. Tudo na adolescência é reflexo dos 6 primeiros anos de vida, segundo estudos. Ok, vamos a mais participações. Tem uma aqui que a pessoa não se identificou, mas fala que é de Alhandra. Tem uma neta de 4 anos e ela gosta muito de assistir desenho no celular. E ela gosta de colocar histórias da Bíblia. Quando chega em casa, a mãe dessa criança deixa ela assistir qualquer tipo de desenho. E ela está percebendo, né, que a criança começa a fazer as mesmas malcriações que ela viu no desenho. Por isso, né, a avó diz que tirou o celular enquanto ela está na casa da avó. Mas quando ela está com a mãe, né, ela assiste vários desenhos sem a supervisão, né, dessa mãe e ela começa a reproduzir. 4 anos. 4 anos de idade. Vovó está de parabéns, né? Não precisa ser tão radical, mas está de parabéns. E a mamãe precisa prestar bem atenção ao tipo de desenho que essa criança está assistindo. Pode ser realmente que essas reações, né, o mau comportamento ou reações estranhas para uma criança de 4 anos de idade estejam relacionadas a algum desenho que ela está vendo. Há situações em que os desenhos
Eles não são para criança, tá? Ou se são para criança, tem um lado que não é bem sociável, tá? Então, procurar, mamãe, prestar atenção a esses desenhos. E a vovó pode, de vez em quando, até 15 minutinhos, dar um celular, mas com muito carinho, com muito cuidado e com as regrinhas que são importantes nessa idade. Temos outra participação, Maria, que mora no bairro de Boa Viagem. Ela quer saber se há algum mecanismo de impedir esses jogos na internet. Tem, você pode instalar um aplicativo que bloqueie, ele tem acesso à internet, né? Então, tem vários aplicativos que você, depende da sua finalidade. Tem aquele que vai conseguir rastrear onde está o celular, né? Que é muito bom também os pais colocarem, que os filhos estão já saindo. Tem aquele que vai bloquear todo o seu celular, deixar só com os jogos desse aplicativo, ele vai conseguir passar mensagem, vai conseguir sair daquele ali. Tá? Tem aplicativo que consegue ver quais são os sites que os filhos estão entrando, o tempo de uso, ele pode restringir esse tempo de uso da internet, então vai ficar só 2 horas por dia. Então, chegou 2 horas, bloqueia a internet. Então, tem vários aplicativos para esse ponto. Mas, como eu falei, não basta colocar sem o filho saber. Tem que ser combinado. Tem que ser combinado, conversado, explicado, tudo isso. Para a gente conseguir a confiança do filho, a gente tem que ser muito aberto, tá? Tem que combinar, olha, vai acontecer isso, isso e isso, porque assim, a criança está em fase de formação. Então, ela vai começar a ter equilíbrio. Quando ela estiver no mundo lá fora, já na atividade profissional, ela não vai fazer o que quer a hora que quer. Ela vai ter que cumprir com as horas de trabalho, com as regras da empresa, que muda de uma empresa para outra, não é? Então, tem que se acomodar àquele ambiente. Às vezes ela precisa receber o não. Às vezes a criança até pede, né, para receber o não, e o pai, às vezes, se nega a dar o não para essa criança. A criança tem que ter frustração de vez em quando. A criança tem que esperar, a criança tem que esperar ansiosamente um brinquedo. A criança tem que ficar naquela, eu vou ganhar 3 momentozinhos do ano, tá? Então, no Natal, no dia da criança, no aniversário. Aí, programa com a criança o que é que ela quer ganhar no aniversário, programa o que ela quer ganhar no dia da criança, e não fica o tempo inteiro compensando, não. O que compensa para a formação da criança é o carinho, é o amor, é a qualidade da relação e não a quantidade de relação que os pais precisam ter com os filhos. Não compense, tá? As frustrações da criança, ela precisa passar por isso. Voltando a falar sobre redes sociais, né? Existe ali uma regra da própria rede social, né? Que até a partir de tal idade que pode ter acesso àquela rede social. E às vezes os próprios pais criam um perfil do filho, fazem uma senha e dão essa senha para a criança. Né? Eles mesmos estimulam e depois querem cobrar. Como é que a gente poderia orientar esse pai? Se existe ali um limite de idade, o limite mínimo, né, que é estabelecido, não é para descumprir. Só se é muito conhecer muito bem seu filho, ter seu filho ali como um grande amigo. Mas com 6, 7 anos, essa necessidade. Monitorado pelos pais, sim. Mas às vezes o pai não consegue, a mãe não consegue, a pessoa responsável não consegue. Não é? Porque é melhor a criança, entre aspas, é melhor a criança ficar ali envolvida, né? Enquanto eu faço isso ou aquilo outro, toma o celular. A gente vê isso no dia a dia. Tome. Né? Vai viajar, em vez de conversar, ver paisagem, está lá a criança com o celular, ou então um tabletzinho preso na cadeira, né? E tanta coisa linda passando pelo caminho, esse lugar é assim, olha a plantação como é que está, né? Olha o ambiente, se está verdinho, se não está, a chuva é importante para isso. Essa fase é muito importante que a criança esteja envolvida com o mundo à sua volta, mas o mundo real e não o mundo digital. E se ela fica muito, né, ali na rede social, até que ponto vai a influência da rede social para a vida desse adolescente? Falando agora do público com mais idade, né, os adolescentes, até que ponto vai essa influência? Ao ponto de a criança se retrair, ao ponto de provocar situações de frustração dentro de casa e não se saber por que essa frustração toda, né? Por que é que a criança, por que é que o jovem, né, está se comportando desse jeito, né, virando a madrugada com o quarto fechado, né? E a escola de manhã morrendo de sono. Eu tenho sala de aula e eu noto às vezes uma criança que está cochilando, uma criança não, um jovem, 14, 15, 16 anos, cochilando. Aí eu vou lá e digo, e aí? Porque esse soninho,
né? Aí fui dormir tarde. Eu digo, estudando? Eu disse, não, eu estava no computador. Quer dizer, não pode, né? Tem que ficar de olho nisso aí. O quarto é da casa. O quarto não é do adolescente. O quarto faz parte da estrutura de casa. Então, não tem que se trancar de chave e virar à noite. Né? Há casos, inclusive, relatos, que eu acho interessante, a despreocupação quanto a isso. Né? De que o pai chega, aí se esconde, tá lá dormindo. Ou a mãe, ou quem seja. Né? Aí está lá, dormindo. Saiu, fecha a porta, aí vai voltar a jogar ao videogame, à televisão ou ao celular. É difícil. Tá? Então, deixa tudo aberto, tudo bem tranquilo, bem à vontade, num ambiente comum, que vai evitar muita coisa. Quando a Bethânia falou, né, sobre essa frustração e esse isolamento por conta das redes sociais, que tem essa influência direta, né, essa influência direta, é porque justamente na internet todo mundo é feliz, todo mundo tem muito dinheiro para gastar, todo mundo sorrindo, né? Existe essa possibilidade de passar essas informações dessa forma, como também existe aquela possibilidade do anonimato. Sim. E isso pode gerar na pessoa, né, essa independência, esse inflar do ego, né, porque ele pode mostrar o que ele não é. Isso, né, professor? Não existe esse filtro na internet. Você pode postar o que você quiser, você pode ser, entre aspas, o que você quiser ser nesse ambiente. Isso, perfeito. Então, você pode se identificar ou ser anônimo. Isso, aí é muito comum, né? Você ter jovens que acham que pode ser aquilo ali. Né? Então, fica meio complicado. Aí eu desligo o aparelho, aí olho o mundo à minha volta, aí a frustração. Então vem. Eu vou voltar para aquilo ali, para poder me satisfazer, para poder mostrar. Fica agressivo, isso, né? Com o pai se nega a dar, né? Acha que tem o direito de ir. Eu insisto muito. As crianças precisam ser orientadas. 0 a 6 anos, depois 7, 8, 9 anos. Segura. O mundo está aí para elas quando estiverem já bem trabalhadas, com atitudes e habilidades saudáveis em relação à sociedade, à cultura, à própria religião, tá? O trabalho completo, a formação integral é muito forte. E a internet não dá tudo isso, não. São as relações humanas que fazem com que isso aconteça. É bom que fique claro também, né, professor, por mais que você possa postar sobre vários assuntos, você pode ser anônimo ou não, a internet ela não é terra de ninguém. Não, né? não. Você pode ser responsabilizado pelo que você posta. Sim, sim. Hoje é muito forte a lei nesse sentido. Então, se a pessoa fazer um bullying com alguém, a pessoa pode dar um print, mesmo que depois ela pague, mas tá o print lá, então ela pode, né, ir buscar seus direitos. Então, assim, ter muito cuidado, né, com o que a gente fala, com o que a gente posta, como ela falou bem antes. Pensa 10 segundos. Antes de editar. Antes de editar, de enviar. Pensa lá 10 segundos, pensa se aquilo vai ser, né, porque a gente vai no impulso, vai na raiva, então, e depois para consertar, às vezes é complicado. Discutir relação para a internet, vê? Existe. Uhum. Uma DR pela internet Ficar provocando é perigoso. outra. Depois passa tudo, não, os ânimos se acalmam e está tudo ali registrado para o resto da vida. Deixa eu pedir licença pela última vez aqui aos convidados. Vamos conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta e a pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma monitorar os sites acessados por seus filhos? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 41% responderam que sim, 59% responderam que não ou que ainda não, porque passamos aqui muitas informações para você que está em casa e você precisa começar, né, a refletir e a verificar o que seu filho está acessando, seja no tablet, no celular ou no próprio computador. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui aos convidados, abrir espaço para as considerações finais. Muito obrigado por nos ajudar a entender muito bem, né, sobre o tema. Professor Cléver Cavalcante, professor de redes de computadores, mestre em informática aplicada e autor do livro Internet para Todos, Navegue com Segurança. Professor Cléver, muito obrigado. Obrigado a você. Considerações finais agora, fique à vontade. Tá, obrigado a você, obrigado a todos pelo convite. E os pais que, né, estão nos vendo aí, deixem seus filhos acessarem, mas com consciência, responsabilidade, fique atento, conversar sempre, tá? Não fazer escondido deles, ser amigo, tá? E ficar sempre vendo comportamento, marcas no corpo, algo que eles estejam desviando do padrão, né? E tentar incentivar a ir para o teatro. Temos aí vários teatros bacanas, peças, né? Cinema. Acho que tem esse mundo também
fora desse mundo virtual. Mais uma vez, muito obrigado, professor Clever. Obrigado. Também queria agradecer a Betânia Ferreira. Betânia é psicopedagoga, pedagoga, especialista em linguística e docência universitária. Muito obrigado, Betânia. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de chamar a atenção para um assunto tão sério, que interfere diretamente no aprendizado das crianças, que interfere, por exemplo, na atenção que ele precisa ter em sala de aula. E papai e mamãe, ou vovó, ou quem esteja com a criança, não se preocupem em tirar das mãos da criança, que fica o tempo inteiro no celular ou no tablet, algumas vontades especiais em se manter assim. Disfarça, tira, mas coloca uma atividade mais lúdica no local, né, para substituir aquele tempo, e certamente que vocês estarão contribuindo para a qualidade da formação integral dessas crianças. Repetindo já o que foi dito, né? Parquinhos, teatro, né, à vontade, a casa da vovó, a casa do amigo, juntar, por exemplo, um grupo para fazer, sei lá, a noite do pijama, para fazer um acampamentozinho, um piquenique no parque, alguma coisa que tire a atenção dessas crianças diretamente do tablet. Em especial, de 0 a 6 anos de idade, é onde está toda a base de formação. Criança é esponjinha e vai, então, absorvendo essas coisas que vão se refletir lá na frente, na adolescência. Agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você, um excelente dia, uma ótima semana, só está começando. Teremos um novo encontro amanhã, não se esqueça. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!